Olá a todos. Reunimos-nos hoje para a sexta entrevista do nosso podcast Desporto Vivido, Desporto Pensado, uma iniciativa do Seminário Permanente de Filosofia do Desporto, organizado por mim, Luísa Ávila da Costa, em conjunto com Constantino Pereira Martins. Este podcast tem como objetivo reunir elementos de construção de pontes entre um lado mais prático e vivido do desporto e o seu lado mais teorético relacionado com a pesquisa e a reflexão. Um lugar de celebração de pessoas e vidas únicas, entre o saber e o saber fazer. Temos hoje connosco o professor Alfredo Teixeira, doutorado em Antropologia e mestre em Teologia, sendo atualmente professor associado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde exerce o cargo de diretor do Instituto de Estudos Religiosos. É atualmente o coordenador da Cátedra Manuel Sérgio, Desporto, Ética e Transcendência, que tem desenvolvido inúmeros trabalhos no campo da filosofia do desporto e da filosofia do corpo, dos quais se destacam Breve Tratado das Virtudes Desportivas, Saber-se Corpo, Ensaio sobre Desporto, Cinema e Motricidade, Da Ciência à Transcendência, Epistemologia da Motricidade Humana, Desporto, Humanismo e Tecnologia. Este é o meu corpo, para uma teologia da motricidade humana, entre outros. Obrigado por nos receber, professor, e por ter acedido a fazer esta entrevista. É uma honra e um enorme gosto estar consigo e termos esta conversa. Muito bem-vindo. A primeira pergunta que lhe faríamos é, então, o que é que leva um teólogo e um antropólogo a dedicar a sua atenção aos temas do desporto e do corpo? Bom, antes de mais agradeço o vosso convite para esta conversa e começando por esse primeiro tópico, eu diria que, antes de mais, ele diz respeito a alguma itinerância na minha própria biografia intelectual, já que os meus estudos começaram pelo campo filosófico e musical. Enfim, a minha primeira profissão foi a de ser professor de educação musical no ensino público, e depois, de facto, a teologia e mais tarde a antropologia tomaram, de facto, conta dos meus interesses, mas de alguma forma cada uma dessas coisas foi ficando e, de facto, o meu trabalho desse ponto de vista talvez seja um bocadinho indisciplinado, porque as minhas preocupações centram-se bastante em problemas e não imediatamente na sua definição disciplinar. Portanto, não sou de facto um polícia das disciplinas e, nesse sentido, o desporto chega até mim a partir, sobretudo, dos meus estudos na área da antropologia. É sobretudo aí que, de facto, o desporto me interessa e, curiosamente, num primeiro momento, no quadro daquilo que eram preocupações que eu trabalhava no domínio da antropologia, que tinha que ver com esta experiência que a antropologia faz de descobrir as grandes homologias estruturais na nossa experiência humana, as grandes estruturas da nossa experiência humana. A antropologia, desse ponto de vista, difere talvez de outras ciências sociais, onde as coisas são muito trabalhadas a partir de domínios, enfim, a economia, a política, a estética, a ética, o desporto. A antropologia trabalha, por vezes, a partir de estruturas que são homólogas, enfim, em relação a essas dimensões da experiência humana. E, de facto, quando eu começo a trabalhar do ponto de vista antropológico a questão do sagrado nas nossas sociedades, aquilo que eu, enfim, de facto, a investigação do final do século XX estava muito marcada por isso, a ideia de que, se a modernidade era uma experiência de alguma forma, erosão das estruturas religiosas que conhecíamos, em todo o caso, havia uma modernidade religiosa que passava pelo quê? Passava por uma certa disseminação do sagrado, enfim, em diferentes zonas da experiência humana. E, portanto, de facto, o meu primeiro contacto com a questão do desporto, curiosamente, desporto e saúde. O primeiro texto, até eu trouxe aqui uma separata desse artigo para vos mostrar. O primeiro texto que eu escrevo sobre o assunto é de 99 e tem precisamente este título, O Fascínio da Metáfora Religiosa, Desporto e Saúde. E na altura que eu examinei neste texto foi precisamente o facto de boa parte, em particular, dos cientistas sociais que trabalhavam sobre o problema do desporto e da saúde
como grandes mitologias contemporâneas, usarem a metáfora religiosa como instrumento interpretativo. Por exemplo, na época era muito frequente, já nos anos 70 era muito frequente a análise do futebol como religião popular, não é? A partir da ótica e boa parte desses cientistas sociais, enfim, não pretendiam dizer que o desporto é religião, mas procuravam perceber como é que, de alguma maneira, do ponto de vista das suas estruturas antropológicas, ele poderia ser lido a partir dessa ótica. Enfim, no caso dos estudos sobre religião, há duas perspectivas que em muitos casos contrastam, que é uma perspectiva mais substantiva e uma mais funcional. Enfim, depois, se calhar, daqui a bocadinho podíamos conversar sobre isso também em relação ao desporto, porque se calhar essas duas perspectivas são possíveis. E, no fundo, nessas duas perspectivas, eu posso falar da religião como um campo institucional delimitado, com os seus atores, os seus agentes, mas depois também posso fazer uma outra pergunta, que é que função, que lugar tem a expressividade religiosa na construção das comunidades, dos indivíduos, da sociedade, e se, desse ponto de vista, essa função não se pode encontrar atualmente noutros contextos de vivência. E, portanto, de facto, o meu interesse por esse campo, por pensar o desporto, nasce claramente a partir das minhas interrogações sobre o sagrado contemporâneo e as suas metamorfoses. E depois eu diria que há um outro terreno que se cruza com isto, que é, de facto, a atenção e a centralidade que a questão do corpo tem logo no meu trabalho de etnografia que suportou a minha tese de doutoramento. Foi um trabalho sobre uma paróquia urbana aqui na cidade de Lisboa, e recordo-me que, por exemplo, a dado momento foi algo que se impôs, ou seja, quando eu quis estudar, neste caso, os recursos que uma comunidade religiosa tem para construir a sua identidade, eu rapidamente descobri que o corpo era absolutamente central. Recordo-me, por exemplo, que durante os meses que nessa paróquia católica estive a trabalhar sobre os processos de socialização, como é que a paróquia socializa, por exemplo, crianças, adolescentes, como é que se aprende a rezar, como é que se inicia no rito. Quer dizer, o corpo impõe-se com uma força enorme. Por exemplo, no caso, talvez uma das descobertas mais interessantes para mim foi perceber que, de facto, por exemplo, as crianças aprendem a rezar com o corpo. A forma que elas têm para descobrir esse tipo de comunicação tão específica, a comunicação orante, que é uma comunicação, um modo de comunicar, de facto, fortemente identificador do que é a expressividade religiosa, um lugar de aprendizagem é o corpo. Antes de mais, a criança percebe que nesse estado de comunicação ela se organiza de forma postural em relação a si e em relação aos outros, de forma diferente. E essa aprendizagem que é de facto central nessa perspectiva. Nesse sentido, eu descobri, quando comecei a interessar pelo desporto, descobri que os estudos sobre, por exemplo, a ritualidade e os estudos sobre o desporto podem ter interfaces muito interessantes. Não só pelo corpo, não só pela centralidade do corpo, o rito é também uma prática de incorporação corporal, não é? Mas a própria questão do gesto. Exato. O gesto. Aliás, o gesto desportivo é uma coisa que me interessa. Estava a pensar nisso por cá. Me interessa muito. E, curiosamente, nas investigações linguísticas sobre a origem, enfim, das palavras que dão corpo a esta realidade na nossa cultura, o Émile Benveniste, no seu célebre tratado sobre o vocabulário indo-europeu, ele descobre que a nossa linguagem sobre o rito tem como origem um universo de linguagem, um universo semântico que tem que ver com esta ideia de colocar algo com um determinado cuidado.
Ou seja, este tipo de relação que estabelecemos entre o corpo e uma determinada ação, um determinado objeto que é colocado com um determinado sentido, que está para além da sua funcionalidade, não é? Não se trata apenas de colocar um copo em cima desta mesa porque quero ter o copo acessível para beber, trata-se de o pôr de uma determinada forma para que ele tenha um sentido que vai além dessa necessidade de o beber, não é? Digamos que o acréscimo de sentido que o rito traz é esse mesmo, um gesto que no cotidiano poderia ter um sentido puramente funcional. No contexto do rito, esse gesto transporta para uma determinada zona de transcendência. E eu julgo que o gesto desportivo poderia ser pensado também a partir desta ótica, porque em muitos casos nós temos gestos técnicos que são comparáveis a outros gestos que habitam a nossa experiência produtiva, por exemplo, não é? A nossa experiência no cotidiano, na nossa organização técnica comum. No entanto, no contexto desportivo, ele recebe um outro significado, não é? Que está para além dessa dimensão mais técnica e funcional de apropriação do mundo. Portanto, de alguma maneira, de facto, eu diria que me encontrei com o desporto não a partir do interesse por trabalhar o desporto de uma forma disciplinar, mas essencialmente como, enfim, nesta minha demanda de encontrar sobretudo interfaces, não é? Interstícios, lugares intersticiais onde podemos formular novos problemas. Ainda bem que toca nessa questão do corpo e do gesto e do desporto olhado a partir dessa lente. Sabemos que conhece e tem estudado muito o trabalho do professor Manuel Sérgio, e portanto toda a sua epistemologia da motricidade humana, e ainda sabendo que não é um polícia da distinção de campos, para nós seria importante também ter o seu ponto de vista, o seu parecer sobre o nosso objeto de estudo, que é o desporto, não é? Porque de facto ele pode ser visto, considerado, contemplado a partir destas diferentes lentes: corpo, gesto, jogo, saúde, funcionalidade, e são essas lentes que têm demarcado as diferentes escolas de pensamento no campo do desporto. E essa lente tem determinado a forma como os cursos e as escolas se denominam e se organizam nas suas estruturas curriculares, etc. E, portanto, no fundo, o que eu gostava de ouvir é, no meio desta diversidade toda de conceitos a que o desporto se pode aplicar, ou a partir do qual o desporto pode ser visto, como é que nós, do ponto de vista da filosofia do desporto, podemos considerar o nosso objeto de estudo, tendo em conta que ele tem esta multiplicidade de formas, digamos assim, desde o desporto à educação física, à motricidade humana, à cinesiologia, movimento humano, atividade física, exercício físico. Portanto, isto são tudo, digamos, é um objeto de estudo que está muito disperso por muitas naturezas distintas, e isso tem marcado os diferentes olhares das diferentes escolas. Como é que o professor Alfredo Teixeira olha o desporto e qual é o olhar crítico que tem em relação a estas diferentes nomenclaturas para um mesmo objeto de estudo? Pois eu falaria talvez a partir de dois pontos de vista. Um ponto de vista mais, se quiser, um olhar mais de natureza sociológica sobre isso. É evidente que toda essa diversidade responde também a interesses, não é? Responde a lógicas de interesses, à afirmação de grupos e de hegemonias até, em muitos casos, e portanto, como em todas as disciplinas, naquele sentido bourdieusiano, a disciplina torna-se um campo de luta também, não é? Torna-se um campo de luta. E nesse sentido, eu diria que as escolas nas universidades portuguesas, né, enfim, no espaço académico, refletem, em muitos casos também, essas lutas e a instituição de um determinado poder, que lá está um poder disciplinador daquilo que se possa reificar como desporto. Em todo o caso, a lição aprendida de Manuel Sérgio, eu diria que, se instituirmos um ponto de vista a partir da complexidade, nós vamos ter que manter, de alguma maneira, a abertura para um olhar
enfim, plural sobre o desporto. E nesse sentido, enfim, do meu ponto de vista, eu estou num lugar até estranho para isso, porque de alguma maneira estou numa universidade que não tem sequer a área de estudos de desporto. Portanto, de alguma maneira, estou quase fora do lugar, não é? Estou quase fora do lugar. E isso obriga, por exemplo, a uma coisa interessante, que tem sido um dos objetivos da Cátedra Manuel Sérgio, que é chamar a pensar o desporto atores e disciplinas que não o têm na definição do seu objeto de trabalho, não é? O que remete para um problema que é, de facto, eu julgo que, voltando àquela questão de uma certa distinção entre uma perspectiva mais funcional ou uma perspectiva mais substantiva, eu penso que é inegável que, para além do desporto, nós temos um objeto mais complexo hoje, que é a cultura desportiva ou as culturas desportivas. E aí eu diria que não chegam, de facto, as ciências do desporto, enfim, no seu sentido duro, para trabalhar este problema. Porque, de facto, quando o professor Manuel Sérgio elege este conceito de motricidade, que é um conceito que, na tese dele inicial, eu julgo que ele nem sequer ainda tem não tem presente já, digamos, todos os desenvolvimentos que o conceito pode ter e que ele a seguir vai desenvolver. Aliás, uma das coisas que está bastante por fazer em muitos casos é essa leitura mais diacrónica do pensamento dele, não é? Porque é evidente que ele regressa sempre à afirmação da sua tese de um paradigma da motricidade humana, mas fica-nos a ilusão de que isso está definido quase como um dogma religioso no início do seu caminho, mas de facto ele vai esclarecendo isso. E tendencialmente vai tornar-se, enfim, a forma como ele define isso nos seus últimos textos, de facto torna-se um conceito muito complexo. Muito complexo porquê? Porque, de alguma maneira, absorve muitas dimensões da experiência humana e até muitas disciplinas que envolvem a ação do corpo nessas dimensões fundamentais que ele sublinha no paradigma da motricidade humana, enfim, a intencionalidade, enfim, que é um aspecto, enfim, decisivo na abordagem dele, e até mesmo a questão da transcendência, que é uma categoria que não é estável no pensamento dele, ou seja, vai se transformando. Portanto, se quisermos partir dele, vamos ter dificuldade até em querer uma definição nomotética de desporto, ou seja, uma espécie de definição daquele género como fazemos nas ciências naturais, né? Os seres vertebrados são aqueles que têm esta e aquela característica. Se eventualmente tiverem uma outra, então vamos ter que criar uma outra categoria para... Enfim, parece-me difícil lidar dessa maneira com o desporto. Em todo o caso, parece-me claro que há, sobretudo, um fenómeno que afeta muitas dimensões da nossa experiência social moderna e que eu acho que afeta o domínio do desporto, e talvez seja isso que introduz até a maior dificuldade na sua definição do ponto de vista epistemológico. A nossa modernidade teve um efeito dual em muitas das dimensões da nossa experiência, que é, por um lado, reforçou a dimensão institucional da realidade, e, portanto, a especialização. E, portanto, nós, as sociedades modernas, são sociedades onde nós temos uma hiper-especialização de domínios, não é? Mas também até acontece uma coisa que frustra essa tendência, que é os indivíduos emancipam-se em relação às instituições. Hoje, grande parte das dinâmicas sociais resultam não só do poder estratégico que as instituições têm sobre o espaço social, mas resultam também da iniciativa tática dos indivíduos, que se apropriam disso de formas diferentes. E o que acontece com o desporto, a meu ver, é também isso.
nós temos uma dimensão desportiva fortemente institucionalizada, não é? Com os seus atores, os seus poderes, os seus saberes, não é? Mas depois temos uma cultura desportiva mais disseminada, que tem que ver com a forma como os indivíduos se apropriam desses imaginários, dessas linguagens nos seus cotidianos. E isso pode ter um lastro, de facto, muito amplo. Não é? Enfim, na geração dos meus pais, que estão na casa dos 80 anos, ninguém andava de fato de treino, enfim, em qualquer contexto social, não é? Ou seja, parece estranho isto que eu vou dizer, mas estamos a falar da forma como o corpo se representa publicamente, não é? E, portanto, a imagem do desporto, do corpo revestido de signos desportivos, não é? Mesmo que a pessoa tenha, enfim, práticas de exercício físico ou desporto bastante limitadas, de tal maneira e se inscreve na cultura desportiva nos imaginários de uma forma que, de facto, já não é possível apropriar-se disso apenas a partir da categoria institucionalizada de desporto. Não é? Portanto, nesse sentido, não sei se consigo resolver bem o vosso problema, mas eu diria que a possibilidade de observarmos este fenómeno de forma multímoda é, em todo o caso, a meu ver, essencial. Sr. Professor, pegando nesta sua ideia de emancipação do pensar o desporto para além das fronteiras do próprio desporto, chamando outros campos de estudo a estudar o desporto, como a filosofia, a teologia, eu pensei a comunicação, enfim, há aqui uma série de campos em que o desporto pode ser, a partir dos quais o desporto pode ser pensado e visto. E tendo referido esta questão da cultura desportiva e das culturas desportivas, talvez lhe perguntasse qual o papel do desporto na cultura e vice-versa, qual o papel da cultura no desporto. Pois, de facto, esse é talvez o traço que nos interessa mais à cátedra. Aliás, a cátedra de Manuel Sérgio tem depois uma expressão que determina, de alguma maneira, a ótica na qual trabalhamos, desporto, ética e transcendência. E eu penso que essas duas categorias associadas à categoria de desporto introduzem uma perspectiva que se aproxima desta questão. Essencialmente porquê? Porque, de facto, o desporto moderno, como o conhecemos, sempre esteve fortemente ligado à construção de valores partilhados. Sabemos isso não só a partir daquilo que foram, enfim, aquilo foi a refundação do olimpismo moderno, mas também tudo o que foi o edifício de construção escolar, do acesso ao desporto, teve de facto fortemente, uma relação muito forte com a ideia de construção de valores. Mas, em todo o caso, fortemente manipulável, não é? Ou seja, o desporto está presente e pode estar presente de uma forma muito forte, tanto em sociedades autoritárias, regimes autoritários, como em sociedades abertas democráticas. O que quer dizer que, de alguma maneira, o desporto, estando fortemente ligado à construção de valores, não é? À forma como, no fundo, introduzimos significados para a prática do desporto. Porquê é que fazemos isto? Para que é que fazemos isto? No entanto, paradoxalmente, isso no caso do desporto, parece estar aberto a manipulações políticas de muita ordem. O que quer dizer que, e é aí que, a meu ver, a filosofia do desporto é decisiva, o que quer dizer que uma construção de uma crítica do desporto é algo, a meu ver, crucial. Ou seja, nós, por exemplo, no pensamento de Manuel Sérgio, não encontramos só uma espécie de apologia do desporto, não é? Eu diria que até nem encontramos sobretudo isso. Encontramos sobretudo uma crítica do desporto, no sentido moderno do termo, não é? Uma construção de um ponto de vista que, em última análise, se pergunta acerca dos fundamentos da própria prática, não é?
E nesse sentido, de facto, eu acho que trabalhar o desporto, percebendo o que é que ele dá corpo na cultura em que vivemos, quais são os valores em jogo, é um laboratório muito interessante, torna-se um laboratório muito interessante para pensarmos, de facto, a nossa própria sociedade. E, nesse sentido, é para mim decisivo ter em conta que, quando estudamos o desporto, do meu ponto de vista, estamos a estudar a nossa própria contemporaneidade. Nós estamos a estudar, digamos, alguma coisa de totalmente isolável, ou até, se quiserem, uma espécie de laboratório não contaminado. Não, trata-se, de facto, de alguma coisa onde está em jogo grande parte daquilo que nos preocupa na construção deste espaço comum que é a nossa sociedade. Portanto, a ideia, por exemplo, o nosso último colóquio Desporto, Ética e Transcendência centrou-se no tópico desporto, casa e causa comum. E de facto, grande parte daquilo que pensamos sobre desporto remete fundamentalmente para aquilo que pensamos sobre a nossa própria sociedade, sobre aquilo que queremos para a nossa própria sociedade. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que o desporto adquire uma relevância política muito, muito grande, não é? Apesar de, enfim, por vezes ser representado como um lugar sectorial de políticas, não é? As políticas desportivas, no entanto, enquanto cultura, de facto, eu vejo no desporto presentes dimensões fundamentais que, no fundo, dizem respeito às questões mais importantes que hoje colocamos. Reparem, por exemplo, coisas como a fronteira entre o humano e a tecnologia. Os problemas da manipulação do corpo, não é? Da manipulação do corpo para determinados objetivos. Os problemas da liberdade individual, o atleta e a sua disciplina, enfim, para não falar depois de todos os problemas que dizem respeito depois já às dinâmicas económicas das sociedades. Hoje o desporto é uma atividade económica decisiva em grande parte das sociedades. Portanto, nesse sentido, de facto, eu diria que talvez aquilo que me atrai mais quando olho para o desporto é encontrar nessa espécie de fragmento da realidade toda a realidade, ou seja, tudo aquilo que nos importa, de facto, na nossa vida. Pensando nessa potência política do desporto, na potência de construção de valores, mas também de transgressão dos valores vigentes, digamos que o desporto tem este papel simultaneamente de construtor e de desconstrutor dos valores. Nós sabemos que as origens do desporto remetem para ligações profundas entre o sagrado e o religioso. Qual a pertinência destas ligações na contemporaneidade e de que forma é que também nessa dimensão de ligação ao sagrado e ao religioso o desporto constrói ou transgride? Sim, a prática desportiva, obviamente, nas suas origens, tem uma forte relação com a sintaxe da construção das comunidades, das sociedades, da cidade, não é? Portanto, nesse sentido, obviamente, tem uma forte relação com todos os substratos que dão origem a isso, e o substrato religioso é decisivo. Aí talvez seja importante descobrirmos aquilo que é mais estrutural. As pessoas estão habituadas a ligar a religião ao desporto a partir de coisas, a meu ver, talvez um bocadinho, não quer dizer que não tenha importância, mas talvez demasiado laterais, ou seja, veem o jogador antes de entrar no campo da bola a benzer-se, e obviamente que essas dimensões são interessantes, não é? No caso do jogador que entra em campo e faz um gesto religioso, enfim, eu diria que nós temos alguma coisa que a religião sempre teve muito ligada à experiência de busca de uma proteção perante o contingente, perante o indeterminado, não é? Portanto, o jogo, mesmo extraordinariamente preparado, tem uma dimensão de indeterminação muito grande, não é? Portanto,
o jogador, digamos, procura o favorecimento de tudo aquilo que possa ajudar nesse confronto com o indeterminado. É claro que o gesto de agradecimento é um gesto também tipicamente religioso, não é? De louvor, não é? Quando, de alguma maneira, alguém faz alguma coisa de sublime do ponto de vista da sua execução, dos seus efeitos, mas reconhece que isso é uma dádiva, é alguma coisa que ultrapassa a si próprio e, portanto, tem um gesto de agradecimento. Mas depois, há de facto uma forte relação, e isto tem que ver com a nossa conversa anterior, que é, nós quando associamos desporto e religião, há bocadinho vimos a complexidade do que era definir desporto, mas a mesma complexidade descobrimos na definição do que é religião. E, portanto, se eu tiver uma perspectiva tipicamente durkheimiana, a religião não põe propriamente no centro da sua atividade, porventura até a questão da relação com deuses ou outras entidades transcendentes, mas tem que ver essencialmente com aquilo que fundamenta simbolicamente a forma como nos vinculamos, como construímos laços, esses laços que dão origem às comunidades, às sociedades, enfim. Se tivermos a partir desse ponto de vista, nós observamos que, de facto, em muitos casos, sobretudo o desporto moderno, tem sido um suporte muito importante para a construção da coletividade. E não só na sua dimensão, digamos, mais nacional, vemos, por exemplo, eu diria que em alguns casos, naquilo que é a experiência hoje da nação, enfim, aquela experiência que alguém faz, eu pertenço a isto, que é uma nação, em muitos casos, se calhar, o principal suporte disso são as atividades esportivas que têm esse tipo de representatividade, não é? Aliás, veja-se, por exemplo, ainda o lugar emocional que tem, enfim, por exemplo, quando em provas internacionais o atleta sobe ao pódio e se ouve o hino nacional, ou quando no início de um jogo de futebol, enfim, da seleção nacional se ouve o hino, a experiência que as pessoas fazem de cantar esse hino num estádio. Há, portanto, um conjunto de recursos que permitem, do ponto de vista simbólico, ter esta consciência de nós, não é? Esta consciência de que somos um nós, e de facto, desse ponto de vista, há uma grande proximidade entre esta experiência estrutural da religião e a experiência do desporto. Depois, como também a religião sofreu um processo grande de individualização, e em muitos casos, nas sociedades modernas, a religião vive-se muito já, não tanto nesta ótica durkheimiana, de construção dos valores que nos vinculam, mas muito mais na construção de um suporte da identidade individual, portanto uma religião mais performativa, não é? Ao serviço de um sentido de si, da construção de si. Novamente, a experiência desportiva, porque também ela é afetada por isso, não é? Por uma cultura da individualização, do indivíduo performativo, não é? Que de alguma forma tem, na nossa sociedade, é o símbolo do desempenho, não é? Do atingir metas e de as superar. Voltamos a ter uma forte relação, ao meu ver, entre aquilo que é esta espiritualidade contemporânea disseminada, a partir de uma cultura do indivíduo, e aquilo que é a vivência desportiva como performance individual, não é? Como celebração do indivíduo e das suas potencialidades. Portanto, nesse sentido, de facto, eu encontro sempre uma forte homologia entre aquilo que são, aquilo que é na nossa experiência contemporânea, aquilo que são as transformações que habitam o terreno desportivo e as transformações que habitam de forma, a meu ver, comparável aquilo que é o campo religioso. Portanto, não estamos a falar apenas, porventura, de uma origem ou de uma aproximação a partir da genealogia, estamos, a meu ver, a falar de uma aproximação a partir daquilo que é a nossa própria experiência destes dois universos na nossa contemporaneidade. Concretizando e especificando esta questão na nossa matriz axiológica judaico-cristã,
quais as principais aproximações e tensões que encontra entre desporto e cristianismo? Eu diria que a relação é paradoxal, é ambivalente, porque de facto o cristianismo, enfim, para já o cristianismo tem uma história complexa e, portanto, não podemos dizer dele uma só coisa, mas em todo o caso, de facto, há uma dimensão que está inscrita no código genético do cristianismo e que tem a ver com esta ideia de uma narrativa de salvação que passa pela figura de um Deus encarnado, não é? Ou seja, de um Deus que toma corpo. Isso, obviamente, inscreve a relação com o corpo de uma forma diferente. Reparem, nós temos tradições religiosas cujo sentido de salvação é a libertação do corpo, a superação do próprio corpo. Enfim, no cristianismo, a imagem, digamos, mais central da ideia de salvação é a de um crucificado. Portanto, o corpo, na sua materialidade, que aqui vem pela expressão de um corpo flagelado, não é? É de facto central nesta experiência, enfim, específica que é o cristianismo. Depois, há outro aspecto interessante, é que mesmo a ideia que é mais contrastante com o mundo greco-romano em que o cristianismo se vai desenvolver, a ideia de ressurreição, que não é a ideia de imortalidade, não é? Enfim, não corresponde à ideia de imortalidade no mundo grego. A ideia de ressurreição é uma ideia de superação, digamos, do estado histórico de existência do corpo, mas não da sua anulação, não é? E por isso, aliás, a linguagem das tradições cristãs vai falar de um corpo glorioso, ou seja, a ideia de que essa transformação envolve o próprio corpo. Portanto, nesse sentido, digamos, uma atividade que tem como lugar fundamental esse trabalho simbólico sobre o corpo, tem, a meu ver, uma facilidade de leitura a partir do cristianismo. Em todo o caso, recorde-se até que os textos fundadores do cristianismo, enfim, os textos do proto-cristianismo, são, em muitos casos, textos que usam a metáfora desportiva com significações espirituais, o que não é irrelevante. Ou seja, falar, por exemplo, da experiência de fé cristã a partir da ideia do bom combate, não é? Implica, obviamente, uma analogia que introduz uma valoração dessa prática. Ou falar da experiência histórica cristã a partir da lógica da corrida, não é? Da meta, de procurar a meta. Tudo isso, de facto, dá conta de um olhar por parte, enfim, dos primeiros teólogos cristãos, um olhar, enfim, que parece não diabolizar o desporto, não ver no desporto alguma coisa que, de alguma maneira, seria até um obstáculo, não é? Um obstáculo à realização da condição humana cristã. No entanto, como o desporto se transcreve também numa determinada forma de organização social, não é? Também encontramos, sobretudo a partir do século III e IV, vamos encontrar alguns discursos que não são muito favoráveis ao desporto como espetáculo. Não são discursos críticos em relação ao desporto, são discursos críticos em relação à lógica do espetáculo. E, nesse sentido, há uma dimensão crítica no cristianismo em relação a essas práticas e que tem que ver, essencialmente, com o que é no mundo antigo. Antes de mais, tem que ver, enfim, nessa antiguidade tardia, enfim, tem que ver com alguma coisa que se vive no cristianismo, que é a experiência de uma certa renúncia ao status social. Há um aspecto importante nas primeiras gerações de cristãos, que é, no fundo, nós temos uma mensagem que não é uma mensagem que possamos ver à luz da nossa perspectiva moderna como uma espécie de revolução, não é? De propor uma nova ordem social.
mas encontramos uma determinada compreensão daquilo que é a relação entre as pessoas, a partir da ideia de que em Cristo já não há escravo, já não há judeu, grego, homem, mulher, mas há simplesmente pessoas, há irmãos a partir dessa condição de incorporação em Cristo, que de alguma maneira, a partir dessa ótica, vai ler com dificuldade as situações onde, de alguma maneira, as pessoas se encontram de forma extraordinariamente desigualitária, não é? E o desporto, o espetáculo, era, em muitos casos, um sistema que representava as desigualdades fundamentais que habitavam, de facto, a cidade. Não é? E, nesse sentido, porque estavam, em muitos casos, ao serviço do poder, da exibição do poder, das próprias lógicas da guerra, há muitos aspectos do espetáculo desportivo que não foram lidos com muito interesse por parte do cristianismo. Depois, é claro que há um outro lugar de ambiguidade, a meu ver, que é, a dado momento, desenvolvem-se, até porque, como sabemos, o cristianismo vai absorvendo também várias correntes filosóficas e várias tendências, várias mundividências. Há momentos históricos onde se desenvolve alguma coisa que hoje representamos como um certo desprezo pelo corpo. Não é? Mas, curiosamente, esse desprezo pelo corpo não é necessariamente a desvalorização do corpo. É uma forte exaltação de uma disciplina sobre o corpo que permita alcançar, enfim, determinados objetivos. E aí está uma outra estrutura que eu também já tenho trabalhado, que aproxima a prática desportiva, sobretudo a prática desportiva num regime de intensidade, não é? Portanto, aquilo que hoje chamamos o alto rendimento, enfim, essa experiência da máxima intensificação é alguma coisa que vamos encontrar em correntes de espiritualidade cristã, enfim, ligadas às práticas ascéticas. E esse é um lugar de investigação que eu acho muito interessante. Porque, curiosamente, algumas práticas contemporâneas que têm dificuldade em ser reconhecidas como práticas desportivas, ou seja, fazer parte do tal mainstream desportivo, do tal sistema desportivo, curiosamente tendem a usar essa representação para dizer que são desporto. Recordo-me, há uns tempos atrás, aliás, escrevi alguma coisa sobre isso, que consultei alguma investigação sobre as práticas, enfim, de bodybuilding, não é? de culturismo, enfim, portanto, muito centradas na moldagem muscular do corpo, que são práticas que são olhadas com dificuldade por parte do mainstream desportivo. Não é? No entanto, os discursos dos praticantes são discursos deste tipo. Nós levantamos-nos às tantas horas para fazer isto, temos um rigor enorme na nossa vida para atingir este determinado limite, ou seja, é a linguagem ascética que é essa linguagem que eles recorrem para legitimar a sua prática. O mesmo acontece nos esportes também, não é? Exatamente, ou seja, no fundo há aqui uma dimensão, e lá está, uma cultura da vivência ascética que não é, de facto, digamos, um substrato religioso exclusivo do cristianismo. No entanto, a nossa cultura chega, sobretudo, a partir de espiritualidades cristãs que valorizaram isso, essa dimensão da exercitação, que depois, já num contexto moderno, a partir, sobretudo, das tendências místicas modernas, incluindo mesmo a espiritualidade de jesuítica de Inácio, nós temos a ideia de exercitação espiritual, não é? Ou seja, uma experiência cristã que assenta na ideia de exercício, que já não é simplesmente físico, trabalho sobre o corpo, mas é uma exercitação espiritual, que obviamente inclui também o corpo. Portanto, de facto, desse ponto de vista, eu diria que a relação não é linear, a relação entre o cristianismo
enfim, as culturas desportivas não é linear, mas em todo o caso há imensas afinidades que em muitos casos são paradoxais, como o próprio desporto é paradoxal em muitas das suas dimensões, e nesse sentido eu acho que em termos de investigação é de facto um lugar muito interessante para a comunidade científica neste contexto. Permita-me que aproveite esta sua intervenção, porque de facto a ascese cristã e desportiva colocam a pessoa perante um problema, um paradoxo, não é? Que é a tensão entre o desejo de ser mais e melhor, não é? O desejo de superação, de transcendência, e ao mesmo tempo a necessidade de aceitação das suas próprias limitações e impotências, dos seus próprios limites. Quais lhe parecem ser, do ponto de vista desportivo e religioso, as chaves de leitura que melhor ajudam a lidar e a dar significado a esta tensão e encontrar aqui pontos de equilíbrio nesta zona de fronteira entre a exigência e a aspiração a mais, mas também a compaixão sobre os limites humanos? Sim, antes de mais há aqui uma diferença fundamental, que é a de pensar o desporto, ou se quiser a figura do atleta, a partir da lógica mais de heroicidade promotaica, não é? Ou seja, daquele que tem em si, não é? A potência de chegar ao plano dos deuses, não é? Ou uma outra lógica que é de habitar esta experiência a partir da ótica da dádiva, não é? Ou seja, de que se tem um dom que é necessário desenvolver, potenciar, de forma que, dando o melhor de si, possa de facto viver a experiência humana nessa lógica de abertura, não é? Que é sempre possível ser melhor. Embora os resultados possam parecer os mesmos, em todo o caso, a natureza da ação é, a meu ver, relativamente distinta. E eu acho que, desse ponto de vista, a própria socialização do atleta é habitada por este confronto, porque eu acho que, em muitos casos, a proposta de um ideal desportivo pode ser feita nessa lógica mais promotaica, não é? Do super-herói, não é? Da narrativa do super-herói, ou, porventura, a partir desta lógica mais da dádiva, que é talvez uma lógica mais cristã. Quero perceber que, de facto, esta nossa condição humana é uma condição inacabada e que nós somos chamados a realizá-la mais plenamente. Mas isso, de facto, implica a consciência de alguma coisa. Ultimamente eu tenho andado a trabalhar, aliás, estivemos juntos recentemente num momento em que eu falei desse sociólogo alemão, o Hartmut Rosa. Enfim, eu na conversa que tive nesse evento falei sobretudo do conceito de ressonância, que é um conceito que me parece muito interessante para pensar o desporto, sobretudo nesta relação da prática desportiva como posicionamento no mundo, não é? De relação com o mundo. Mas há um outro conceito que ele usa, que me parece neste caso interessante, que é o conceito de indisponibilidade. Ou seja, nós temos que superar este mito moderno de que tudo está à nossa disposição, não é? De que o mundo e nós próprios somos uma espécie de estoque de recursos, enfim, que de alguma maneira é inesgotável. E é preciso descobrir a realidade, nós próprios e a realidade que nos envolve, como tendo uma dimensão de indisponibilidade, ou seja, uma dimensão em que está para além da nossa possibilidade de apropriação, ou seja, no fundo, o reconhecimento de alteridade, não é? De que há uma realidade que é outra. E nesse sentido, eu julgo que talvez a socialização, sobretudo, obviamente, quando o desporto é praticado neste plano de uma hiperintensidade, eu julgo que é preciso, do ponto de vista da socialização do atleta, a descoberta desta dimensão. Uma das coisas que nesta nossa atividade da cátedra sempre me impressionou
é que quando nós tivemos aqui, nas nossas iniciativas, grandes desportistas, pessoas que de alguma forma estão no Fernando Mamed, um Nuno Delgado, e que nos trazem as suas narrativas de vida, é curioso que as grandes narrativas que nos trazem são as dos seus fracassos. Ou seja, aquilo que eles trazem como, de alguma forma, lugar sobre o qual querem dar testemunho, não são propriamente aqueles momentos em que, enfim, atingiram, de facto, a melhor marca, mas aqueles momentos em que, apesar de não terem atingido esse lugar no pódio, foram momentos paradoxais, porque atingiram um lugar que, porventura, esteve muito aquém daquilo que eram, enfim, as expectativas do sistema desportivo, mas, porventura, do ponto de vista pessoal, foram vitórias incríveis. Estou-me a recordar, por exemplo, de um testemunho do Nuno Delgado, enfim, numa das conferências que organizámos aqui, em que ele traz um pequeno apontamento de um boletim noticioso da televisão que abre deste género. Mais uma vez, Nuno Delgado falhou o pódio. Ou seja, o que é que ele quis mostrar com aquilo? Enfim, a narrativa dele, do ponto de vista da sua vivência pessoal, era ok, bom, ele vinha, já não me recordo exatamente qual a prova, mas eu penso que foram os Jogos Olímpicos, ele vinha de um período de lesões, enfim, muito complicado, portanto, ter conseguido enfim, marcas para chegar àquela competição foi de facto uma vitória extraordinária, e obviamente ele não estava nas melhores condições para atingir as tais últimas metas. No entanto, do ponto de vista daquilo que era, enfim, a tal disponibilidade, na sua vivência pessoal, ele atingiu uma marca incrível, ou seja, conseguiu qualificar-se, conseguiu, enfim, levar extraordinariamente longe aquilo que eram as suas condições de realização. Ora, esta experiência, a meu ver, é uma experiência interessante, porque, de facto, se nós pensarmos o desporto numa lógica puramente competitiva, de um sistema competitivo, ele parece ser uma prática essencialmente perdulária, não é? Porque obviamente são muito mais os que perdem do que os que ganham, não é? Ou seja, aliás, desse ponto de vista é interessante a semântica da nossa linguagem, porque nós tanto usamos o termo competição como usamos o termo prova. Não é? O termo prova é um termo mais interessante, não é? Porque, de facto, todos estão à prova, não é? E cada um, a partir da sua disponibilidade ou indisponibilidade, dos limiares de disponibilidade ou indisponibilidade, vai atingir determinadas marcas, que são, em muitos casos, vitórias extraordinárias para si, para a sua trajetória, mas que, no sistema competitivo, não é? Não são elegíveis como vitórias. Portanto, nesse sentido, eu julgo que há aqui um domínio muito interessante para pensar, que é o próprio problema da socialização do atleta, sobretudo de alto rendimento, não é? O que é de facto viver isso, não é? O que é viver isso? E nesse sentido há uma dimensão, digamos, ética e desportiva e educacional, que eu acho que, até porque o desporto hoje, para ter estes resultados, obviamente, é uma atividade que tem uma socialização cada vez mais precoce, não é? Enfim, hoje, grande parte do profissional de futebol começou a jogar futebol, enfim, aos 5, 6 anos, 7 anos, não é? Portanto, há uma dimensão de socialização que requer que pensemos isto, a meu ver, nesta ótica, não é? Na construção do indivíduo, dos seus valores, daquilo que é a vivência desportiva, nesta relação da construção de si, da experiência do fracasso, da vitória, do indisponível,
do disponível, penso que pode ser de facto uma via muito interessante para pensarmos esta realidade. Já agora, eu gostava só de, como está a falar disso, e ao início falou sobre a saúde, a Luísa tem essa questão mais pensada do que eu, mas eu ando com um problema em relação a alguns conceitos que andam a flutuar dentro do pensamento sobre o desporto e o comentário sobre o desporto e até a prática do desporto, e que para nós que gostamos mais da profundidade e da complexidade das coisas do que das respostas simplistas, gostamos mais das perguntas difíceis, começa-me a dar a sensação do que estava a falar da indisponibilidade. A mim ressoa-me também, pegando na sua expressão, ressoa-me ao fechamento das questões complexas, como por exemplo a da saúde, que tem essa visão, já debati muitas vezes com a Luísa, e a Luísa tem-se mais desenvolvido, mas quer em relação à saúde, mas também à alegria, à tristeza, quer dizer, ou ao fracasso, como dizia, dá-me a sensação que começa a surgir uma espécie de império funcionalista, ou do reino da saúde, ou do sistema absolutamente valorativo do mercado económico, nesse sentido hiper competitivo, mas também hiper financeiro, não é? Num certo sentido, em que são tudo fluxos de capitais, já quase não há jogadores, não é? Os jogadores já é uma mega empresa. Mas para não divagar demasiado e para ir direto ao assunto, ou seja, como é que nós, o meu problema é o seguinte, como é que nós, ou se é possível, sequer, impedir que os conceitos como saúde, ou vitória, ou tristeza, ou alegria, sejam fechados, por exemplo, pela psicologia do desporto, não é? Portanto, é um risco muito grande do ponto de vista hermenêutico e interpretativo, que, por exemplo, o professor Manuel Sérgio, pode ficar refém da psicologia do desporto, não é? Ou estes conceitos de vitória e fracasso podem ficar reféns da psicologia do desporto, da finança do desporto, da economia do desporto, da saúde do desporto, da medicina do desporto. Quer dizer, como é que nós podemos... A minha pergunta é, como é que, ou se é possível, impedir que esses conceitos fechem completamente? Porque a experiência de um atleta, mesmo de um atleta olímpico, ou de um atleta que tem uma longa carreira, de uma média, então, é um exemplo para mim espetacular, não é só pelo professor Muniz Pereira, o mestre... mas por todo o que nós sabemos da sua própria vida, da sua luta interior, aliás, que seria mais perfeito dizer, não é? Porque é de facto uma maratona, não é? Não são 10 mil metros, já não me lembro bem qual era a distância que eu corria, se era 5, se era 10, já não me lembro, mas foi uma maratona interior, não é? Sim. Quer dizer, é possível, nós estamos num ponto já tão funcionalista e tão... Será que nós conseguimos reverter, ao debater estas questões, que isto não resvala logo para as pessoas serem indicadas a um psicólogo do desporto, ou que haja tipo uma... Sim, eu diria que nós habitamos, enfim, uma sociedade onde se tende para clinicalizar tudo, não é? Enfim, repare, por exemplo, a experiência da morte e do luto, hoje, precisamente porque ele não se vive a partir da coesão comunitária que noutras sociedades descrevia esse processo. Enfim, eu, como a minha família tem origens rurais no Alto Douro, eu recordo na minha infância de estar em casa dos meus avós e, enfim, morrerem pessoas na aldeia, e isso era um acontecimento comunitário. Enfim, toda a gente, para já a pessoa estava em casa, não se morria em hospitais ou em lares, morria-se em casa. As pessoas, de facto, param para ir à casa dessa pessoa, e no dia do funeral, enfim, o sino toca e toda a gente vai ao funeral. Ou seja, há uma dimensão de experiência do luto que é essencialmente ancorada na solidariedade comunitária e familiar que acompanha essa ação. Enfim, nos nossos contextos hiperurbanos, nós escondemos a morte, institucionalizamos a morte, e depois, como o luto não é vivido nessa dimensão comunitária, ficamos sós perante a agressividade própria dessa experiência, e, portanto, facilmente isso torna sobretudo um problema clínico, não é? E, de facto, desse ponto de vista, há bocadinho recordávamos o Fernando Mamed. É curioso que no último colóquio em que o tivemos cá, depois de tantos anos,
ele continua a não conter as lágrimas quando fala dessa experiência que era de facto ter dificuldade em determinados contextos, não é? Conseguir comprovar o valor que ele sabia que tinha, não é? E portanto há aqui de facto uma dimensão que obviamente envolve dimensões psíquicas e que têm que ser acompanhadas e pensadas, mas eu diria que não podem ser isoladas de todas as outras dimensões que constituem a complexidade da nossa experiência. E nesse sentido, de facto, uma simples clinicalização dessa experiência parece-me muito, muito redutor. No caso, por exemplo, da questão da socialização do jovem desportista, por exemplo, claramente essa experiência tem um forte impacto familiar, não é? Exatamente. Ou seja, não há família nenhuma, enfim, eu tenho na minha proximidade algumas famílias cujos filhos, enfim, neste momento até são já profissionais, não é? E sei o impacto que foi essa experiência na construção da própria família, não é? O que quer dizer que aquela família, se não tiver de alguma maneira recursos para construir a sua cultura familiar, enfim, as suas relações, o seu tempo, enfim, se isso for remetido apenas para uma espécie de lógica de terapia, não é? Penso que vai ser muito escasso, para ser. É claro que ainda por cima, depois a questão da saúde ainda tem uma outra dimensão, que é o mito, enfim, o Lucian Sfez chamou-lhe isso o mito da saúde perfeita, do desporto intenso, quando de facto a intensidade desportiva é o contrário disso mesmo. Ou seja, aliás, o Manuel Sérgio costuma fazer humor com isso. Bom, e ele diz uma coisa muito simples: os que praticavam desporto da minha idade já não está cá nenhum. Ou seja, os seus amigos, enfim, que praticavam desporto já não está nenhum vivo. Ou seja, de facto, há aqui planos que são, por um lado, de um certo isolamento a partir de uma ótica muito clínica, que a meu ver é de facto muito redutora, e depois há de facto uma construção de um mito da saúde perfeita, enfim, associada a um determinado perfil de corpo, que em todo o caso nem sequer corresponde de facto à diversidade que é o desporto, porque o desporto são múltiplos corpos, não é? Nós sabemos que, enfim, o corpo de um atleta pode ter, desse ponto de vista, enfim, definições muito diversas consoante a sua prática desportiva. Mas é uma construção mitológica. Mas é interessante dizer isso, porque eu estava a pensar, nós escrevemos um artigo, mas pediram-nos que fosse mais sobre a ética na formação dos atletas jovens de futebol e pronto, e olha, e o que está aí à vista toda a gente, não é? Os jogos e os pais e os árbitros, quer dizer, nas camadas jovens, que é uma coisa às vezes mesmo, pronto, degradante, para não dizer mais. Acaba por ser interessante que a institucionalidade, estava a falar também do Foucault em fundo, entre os saberes e os poderes, mas o que acaba por ser paradoxal, mas no sentido irónico do processo desportivo e da cultura desportiva contemporânea, é que a afirmação da psicologia do desporto e da psicologia em geral na nossa sociedade, que é uma coisa que é importante, isso não é inegável, e portanto o caso de uma média, ninguém aqui está a tentar desvalorizar os aspectos do funcionamento psíquico e da resiliência, ninguém está a pôr isso em causa. O que eu estava a problematizar era fechar e isolar isso. Pronto. O pressuposto máximo da psiquiatria e da psicologia é um pressuposto de luz, ou seja, não varrer as coisas para debaixo do tapete, sobre digamos assim, o entendimento máximo de que nós estamos a acumular energia para uma explosão tardia que depois não podemos não saber a causa. Basicamente, sem entrar em grandes detalhes freudianos, é isso que está em causa, não é? Uma acumulação de uma energia que depois explode. No processo desportivo, a institucionalização do poder e do saber na lógica da fábrica económica, da fábrica do corpo, alta performance, que agora começa tudo, não é? Desde os quadros, as escolinhas, e a Luísa foi treinadora de futebol, sabe perfeitamente esses meandros todos, a seleção, faz lembrar um bocado até uma coisa
estranha do ponto de vista da genética da agricultura, não é? Quase como se um cultivo massivo, depois por aprimoração do eugenismo desportivo, etc., vamos chegar a um ponto, não é? E desse ponto vamos escolher as melhores castas não é? Para compor depois o fenómeno desportivo e as performances. Mas o que é curioso é que as duas pontas mais escondidas do processo, e até escondidas do ponto de vista clínico, é a pós-carreira e o pré-carreira. Quer dizer, porque é uma zona que se calhar nós deveríamos, do ponto de vista da filosofia do desporto e da ética do desporto, realmente se calhar focar um pouco as baterias aí, até pelo lado da socialização e da própria cultura da vivência, como é que esta realidade está organizada. Quer dizer, que são duas pontas absolutamente marcantes, que é o pós-carreira e o pré-carreira, e que têm impactos familiares e pessoais brutais, e que começa a ser uma coisa que está à luz, mas está muito escondida ao mesmo tempo. Concorda com este paradoxo? Quer dizer, no fundo, na medida em que o sistema competitivo requer uma base económica muito grande, porque para já exige pessoas dedicadas a tempo inteiro a isso, portanto é preciso uma infraestrutura económica que as sustente. Depois há uma dimensão científica de apuramento, conhecer no fundo tudo aquilo que do ponto de vista do funcionamento psíquico, mas também muscular, enfim, tudo aquilo que descreve a performatividade desportiva. Obviamente que isso exige investimento e, portanto, o investimento requer retorno. Portanto, há aqui uma lógica imparável, não é? Sim. Há aqui uma lógica imparável. É difícil, quando passamos para este plano, é de facto muito difícil pensar como é que podemos estar fora dele, não é? Lá está, as lógicas têm esta força, não é? Parece que, de alguma maneira, para pensarmos o desporto da forma, teríamos que sair dessa lógica, não é? Teríamos que sair dessa lógica. E se saímos dessa lógica, o que é que vai ser o desporto, não é? Vai deixar de poder ter esse palco que agora tem, e tem porquê? Por causa desses índices de performatividade que ele tem. Não é? De facto, o que é que eu diria? Eu diria que há qualquer coisa, para superarmos este estado de coisas, existiria qualquer coisa como uma revolução cultural. Eu acho que só a linguagem da revolução cultural pode... Em todo caso, há coisas interessantes. Eu acho que é muito interessante explorar as anomalias. Por exemplo, eu, quando há bocadinho me referia até à minha convivência com famílias que fizeram esta experiência, é muito curioso. Por exemplo, essa família muito próxima de mim, que tem neste momento o filho mais velho, é um jogador profissional que vive fora do país, enfim, num campeonato, enfim, já esteve num campeonato mais forte, agora está no outro campeonato, mas em todo caso, portanto, um jogador profissional nesse plano. É curioso que ele e a família lutaram durante todo o percurso de socialização dele com o preconceito de que aquele adolescente não tinha as características físicas próprias para o alto rendimento no futebol. É um jogador franzino, baixa estatura, enfim, ou seja, ele, no fundo, cresceu num ambiente em que dava resultados, mas em todo o caso sempre com uma imagem social construída de dúvida e de pressão. Recordo, os pais dedicaram-se imenso a esse acompanhamento e nunca, digamos, eu diria que tiveram esse grande feito de resistir a esse tipo de dúvida e de linguagem. E eu acho que essas histórias também são interessantes, não é? Porque dão conta, lá está, daquela lógica mais valorativa de pensarmos o desporto como dar o melhor de si, que esse melhor de si, em alguns casos, pode não corresponder exatamente aos estereótipos que se constroem quanto à tal seletividade. Não é? É claro que, obviamente, ele consegue isso porque tem outros recursos, não é? Porventura tem, com certeza, no caso do futebol, uma inteligência tática grande e, portanto, lhe permite, em muitos casos, superar, porventura, outros aspectos que no confronto físico
estaria debilitado, enfim. E ao mesmo tempo, se calhar, isso também transforma o desporto. Porque se calhar uma equipa que tem, por exemplo, jogadores que têm estas características, vai transformar o seu jogo. Não é? E o futebol, porventura, passa a ser, se calhar, uma realidade mais complexa, mais diversificada, não é? Portanto, nesse sentido, o tal apuramento genético, se for muito linear, se calhar também lineariza o próprio desporto, ou a própria modalidade desportiva, não é? Pode limitar, sim. Agradecendo-lhe desde já ter-nos dado aqui esta sugestão do desenvolvimento de uma filosofia da prova, ou filosofia da aprovação desportiva. Gostávamos de lhe perguntar como é que vê a situação da filosofia do desporto em Portugal e em língua portuguesa, e qual o papel que pode ter no desenvolvimento do desporto em geral, e como é que vê o futuro. Sim. Eu, como não estou numa escola de desporto, o que eu vou dizer é de um observador de alguma distância e que pode ter, enfim, alguns erros, mas eu diria que me parece que neste momento nas ciências do desporto há uma certa hegemonia por, enfim, um quadro de saberes essencialmente métricos, de exploração quantitativa do trabalho sobre o desporto, e obviamente não quer dizer que essas escolas não tenham também outros olhares disciplinares, mas na tal construção do ranking que todas as escolas perseguem, não é? Parece-me que essa tendência é hegemónica. Nesse sentido, eu veria o desenvolvimento da filosofia do desporto e da antropologia do desporto como um lugar de resistência, um lugar de resistência necessário. Não é? Aliás, nós estamos num contexto em que a nossa experiência coletiva celebra 50 anos do 25 de Abril, e eu diria que, desse ponto de vista, pensar o desporto na liberdade implica o reforço desta dimensão do pensamento filosófico e antropológico sobre o desporto. Porque, de outra forma, enfim, a construção de formas de alienação podem ter muitos registros, não é? E um dos registros é o técnico, não é? Ou seja, a redução técnica da nossa experiência, ou a redução competitiva da nossa experiência, são, a meu ver, formas de alienação. E sendo formas de alienação, são, no mínimo, experiências muito limitadoras da liberdade, da experiência da liberdade. E, nesse sentido, penso que celebrar esses 50 anos da democratização do nosso país e desta experiência de uma sociedade aberta, talvez o desenvolvimento da filosofia do desporto pudesse ser um bom emblema para, de alguma maneira, vivermos isto. Porque, de facto, eu penso que sem isso, é o próprio desporto que, em última análise, vai encontrar os seus próprios limites. Porque, em última análise, enfim, a própria economia hoje já conhece isso, não é? O crescimento contínuo não é possível. Não é? Há um momento em que, de alguma maneira, digamos, há um confronto com um limite, nem que seja pelo facto de, ultrapassando esse limite, nós nos estamos a negar a nós próprios. Não é? Nos estamos a negar a nós próprios. Ora, eu acho que aí a interrogação filosófica é essencial. Não é? Portanto, nesse sentido, pensar o desporto continua a ser essencial, e é talvez o legado mais importante do professor Manuel Sérgio, que é, no fundo, não desistirmos de pensar o desporto. Como sabe, foi criada em 2023 a Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa. Gostaríamos que nos dissesse o que é que pensa sobre a sua pertinência, que conselhos nos daria, e também o que é que pensa sobre os seus espaços de missão, de oportunidade,
para um olhar sobre o desporto no século XXI. Sim, eu acho que antes de mais uma associação desse tipo tem a grande virtude de ser um instrumento colaborativo, não é? E de facto, sobretudo quando determinados saberes não fazem parte dos contextos mais hegemónicos, não é? De organização, da academia, enfim, e de outros espaços de saber, eu acho que esta dimensão colaborativa e cooperativa é, no fundo, o lugar melhor que temos para fazer caminho, não é? Enfim, eu faço uma experiência semelhante no contexto dos estudos de religião, porque em Portugal, ao contrário de boa parte dos países europeus, mesmo países até mais próximos de nós geograficamente, a área dos estudos de religião não encontrou nas universidades uma certa densificação do seu espaço com autonomia. E em muitos casos o que é que nós temos? Temos às vezes numa faculdade uma única pessoa que trabalha isso, noutra outra pessoa que trabalha isso. E a experiência que temos tido, por exemplo, há uma rede na qual eu estou inserido, que é a Religião e Múltiplas Modernidades, é um grupo de trabalho que faz precisamente isto também. No fundo, procura ser um espaço de interseção para estas pessoas que, em muitos casos, estão bastante isoladas e que encontram, a partir de um mecanismo mais colaborativo, associativo, no vosso caso, um lugar de potenciação do seu trabalho. Para mim, nesse sentido, parece-me muito oportuna esta criação. E depois o espírito associativo tem também esta vantagem, que não está tão limitado aos quadros institucionais vigentes, é mais plástico, tem esta capacidade, não tem um grande poder estratégico, não é? Mas tem uma capacidade de pedagogia e de influência, não é? A partir das suas bases, dos seus contactos, enfim, de pequenas coisas que se fazem, mas que podem ter impactos estruturais, não é? Portanto, nesse sentido, parece-me, enfim, um projeto de facto muito interessante. Foi um prazer estar convosco a falar e a pensar sobre estas coisas. Enfim, do meu ponto de vista, o desporto vai continuar a ter um papel muito importante na nossa experiência contemporânea, porque aquilo que o suporta, enfim, aquilo que ele significa, continua a ter muito valor, tanto naquilo que seja a sua dimensão mais alienante, quanto naquilo que seja a sua dimensão mais de realização de si, de forte experiência daquilo que somos na nossa cultura. E, portanto, eu acho que, deste ponto de vista, vamos com certeza encontrar-nos mais vezes noutros contextos para continuar a pensar este problema. Esperamos que sim. Foi um gosto muito, muito grande esta conversa. Muito obrigada. Esperamos que tenham gostado deste 4º episódio do podcast Desporto Vivido, Desporto Pensado, e mantemos sempre o convite para acompanhar, ouvir e pensar o desporto connosco. Até ao próximo episódio.